connosco explorar e descomplicar o mundo do Corporate Governance. Portanto, hoje vamos falar de ti, Jorge Magalhães Correia, que é presidente do Grupo Fidelidade, presidente também da Luz Saúde, primeiro vice-presidente do Banco Comercial Português e que foi o primeiro Global Partner não chinês da Fosun, onde se senta no Comitê de Banca e Seguros do grupo. É licenciado em Direito, onde eu tive o privilégio de ser seu colega, um aluno brilhante, que, como vamos ver, foi a seguir assistente durante 10 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e que teve uma carreira que começou na academia, passou para a regulação e a supervisão, trabalhou na Inspeção-Geral de Finanças e trabalhou na CMVM, aí já como administrador. A seguir, ingressa no Mundial de Confiança, do grupo Champalimont. Na Mundial de Confiança, o Jorge trabalhou em muitas fusões, porque a Mundial de Confiança depois fundiu com a Fidelidade e depois tornou a fundir com a Império Bonança, tornando-se no maior grupo segurador português. O Jorge teve uma participação muito ativa nesse processo e vamos falar sobre esses temas hoje aqui. Portanto, para te começar por agradecer, Jorge, a tua disponibilidade. Obrigado. Tu tens... é mais um cadastro do que um currículo. E tu tens uma vida pouco ocupada, por isso tens o tempo para fazer isto connosco. E nós... É um enorme prazer estar contigo, Duarte, e colaborar com o Ivans neste projeto, onde já temos colaborado noutros projetos, e é sempre um prazer. Muito obrigado, Jorge. A primeira questão que eu tinha para ti é o que é que tu aprendeste ao longo deste processo entre o início da carreira na academia, a tua atuação na supervisão, portanto, como supervisor e regulador na realidade, e na gestão em que tu estás envolvido no dia-a-dia, numa fase inicial da tua carreira na gestão propriamente dita e depois, muito cedo, há mais de 20 anos, o teu envolvimento em conselhos de administração, primeiro como executivo e hoje como não executivo. Vamos lá ver, eu aprendi muito, mas uma coisa que eu aprendi é que o poder normalmente, raramente é o que parece. Normalmente temos a ideia de que poder é apenas a autoridade, mas realmente a ideia de poder nas lideranças varia muito. Enquanto estive, por exemplo, na academia, tu tens os professores, sabes isso, o poder advém da capacidade de influenciar, de marcar as pessoas. Todos nós nos lembramos daquele velho professor que nos marcou quando éramos jovens. Isso é poder. Na supervisão, eu acho que o poder tem a ver com independência. Independência é poder. É sermos capazes de dizer não quando toda a gente espera sim. E na vida empresarial, na vida executiva, como bem sabes, o poder é, no fundo, a responsabilidade de decidirmos com consequências na vida dos outros. E, portanto, isto não tem necessariamente a ver com a autoridade, ou nada disto tem a ver com a autoridade, tem a ver com como é que a nossa vida profissional, a nossa decisão se projeta sobre os outros. É basicamente isso que eu aprendi ao longo deste percurso. Não há uma definição de liderança, há momentos onde as lideranças variam, exigências diferentes consoante as circunstâncias. Eu, enfim, que te tenho acompanhado desde sempre, tenho o privilégio de termos sido colegas, vejo que tu tens um foco particular no talento que tu tens em casa, na sociedade e no cliente. São 3 focos que eu identifico no que te tenho visto a fazer ao longo da carreira. Como é que escolheste esses 3 focos? Enfim, prioritários seguramente outros, mas esses 3 focos. Duarte, não tenho uma resposta muito racional para isso. Vamos lá ver. O que eu acho é que as posições de liderança amplificam aquilo que nós já somos. Não nos transformam. São, de certa maneira, testes de caráter. Há um ditado, não é, português, que diz: se queres conhecer um vilão, põe-lhe uma vara na mão.
Portanto, Na Madeira diz, põe-lhe um bordão na mão. Põe o bordão na mão. E, portanto, eu acho que, basicamente, as nossas características depois são aperfeiçoadas. É claro que as posições de liderança são posições, como sabes, muito, embora rodeadas de gente, são posições um bocadinho solitárias. E também há uma característica que as pessoas às vezes esquecem com facilidade, é que o poder é temporário, a liderança é temporária. E todos nós estamos aqui, tudo isto é temporário, mas as lideranças ainda mais. Temos de estar preparados para mudanças muito rápidas nas nossas carreiras. E, portanto, o foco, a santo tónico que eu ponho na minha carreira foi sempre, e também teve a ver com os aspectos das fusões que me disseste. Eu acho que os aspectos culturais, as culturas das organizações, os aspectos pessoais são sempre os determinantes. São sempre os determinantes. Nós muitas vezes falamos de sinergias. Normalmente as sinergias são sempre menos do que esperamos e custam mais do que antecipávamos. E isso normalmente ocorre porque subestimamos o poder de pequenos dados culturais. Nós não gerimos bem a cultura o aspecto emocional e os sistemas integram-se com facilidade, as pessoas não é sempre. E, portanto, se pomos a tónica apenas no aspecto operacional e não no aspecto da relação, estamos a criar dificuldades e a criar, digamos, uma dificuldade de entendimento para onde é que vamos e qual é o sentido de organização. E, portanto, eu procuro sempre muito que essa vertente não técnica, se quiseres, esteja presente nas equipas de gestão. Acho fundamental. Vamos agora às dinâmicas de um board. Eu vou usar um verbo forte. Enfim, quando estamos num conselho de administração, nós na realidade estamos num grupo interpares, em que o chair é quem é o pivô da história, mas na realidade estamos interpares, porque cada pessoa tem um voto e cada pessoa vale um voto e não há relações de reporte dentro do conselho de administração. O que é que tu, e agora vou usar o verbo forte, o que é que tu não toleras ou achas totalmente inadequado num conselho de administração? Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, porque realmente é visto por aqui. Não é aquilo que a gente gosta, mas aquilo que a gente não tolera. Eu, se tivesse que escolher, optar, diria que aquilo que eu não gosto mesmo, que eu não tolero mesmo, é deslealdade intelectual. O erro, eu tenho uma enorme tolerância para o erro, já errei muitas vezes e o erro faz parte da vida. A ambição faz parte da vida, umas pessoas são ambiciosas de uma maneira, outras de outra, isso é normal. O erro, a ambição, o desacordo é normal e saudável. Agora, o que não é admissível e corrói as equipas é a deslealdade intelectual, no sentido de que corrói a confiança. E, como é que eu ia dizer, a confiança é o ativo, é o capital mais importante numa equipa de topo, é a confiança. E quando eu digo deslealdade intelectual é quando nós temos pessoas que na sala dizem uma coisa e em privado dizem outra. Que eu prefiro, o que eu gosto é de frontalidade, discussão, mas a partir daí um forte alinhamento. E isso é que, na minha experiência, felizmente tem sido muito positiva nas equipas onde eu tenho estado integrado, mas quando há esse tipo de desonestidade ou deslealdade intelectual, isso é extremamente corrosivo para as equipas, não apenas num board, mas para qualquer equipa. Hoje uma equipa profissional, a qualquer nível, nós somos capazes de tolerar pessoas mais competentes, menos competentes. Agora, pessoas que, sem caráter e com déficit de valores, mais tarde ou mais cedo vão criar um enorme problema. Muito obrigado, Jorge. Grande resposta. Okay. Nós vamos agora ao tema das fusões e das aquisições. Tu passaste por várias. Passaste pela fusão da Fidelidade com o Grupo Champalimaud à altura, que era constituído pela Mundial de Confiança.
um grupo com uma cultura e uma personalidade muito, muito marcada. Depois veio a aquisição pela Bonança. fidelidade da Império Bonança e mais tarde veio a aquisição da Luz Saúde, Certo. enfim, Tudo isso. que era um pouco, que é ainda um pouco um negócio complementar Certo. ao dos seguros. E a questão que eu tinha, as questões que tinha para ti são, qual foi o momento mais crítico em que, aquele momento em que as coisas podiam ter descarrilhado numa destas situações, e que decisão impopular ou mais impopular é que tu tiveste que tomar em alguma delas? Impopular é difícil, mas vamos lá ver. É verdade, eu atravessei essas duas. Foram as duas maiores fusões na época no setor e que criaram um grande player nacional. E devo dizer que isso foi possível porque houve a clarividência dos acionistas à época para intuir, para compreender que a dimensão, a escala, num setor como o nosso é um fator essencial para a diversificação do risco e para o crescimento. Acompanhei também à distância, de bancada, o que se passava no Grupo Champalimau em relação ao TOT e ao Souto Maior, também acompanhei esse processo. E, portanto, focando mais na fidelidade, eu identifico aqui, se quiseres, para contextualizar, dois grandes períodos. Quando se começaram com as fusões, um primeiro período, digamos, durou sensivelmente 10 anos, que foi um período onde nos foi facilitada a oportunidade de crescermos por via de aquisições e de fusões. É esse período que estás a referir. Foi um período onde nos concentramos em fazer as fusões e tentar crescer o grupo a partir daí. Depois houve um segundo período, que eu situo basicamente após, um bocadinho antes da privatização até hoje, que é um período que eu sintetizaria pela palavra progresso. Ou seja, onde nós nos focámos já não em crescer por fusões e aquisições, mas focámos em tentar melhorar aquilo que era a nossa, como se diz hoje, proposta de valor, os nossos serviços para serem aptos a lidar com a realidade do futuro e tentarmos também diversificar um pouco em termos de geografia e de presença. No primeiro período, o período das fusões, as fusões são sempre coisas complexas, não é? Eu diria que a decisão, talvez, de negócio, há muitas decisões, mais arriscada e mais com maior impacto naquilo que a fidelidade foi depois, foi uma coisa até um pouco que parece um pouco não muito relevante, mas foi uma decisão que nós tomamos por volta de coletivo, uma decisão coletiva, não foi minha, foi do coletivo. Decisão ponderada, mas de risco. De não alimentarmos uma guerra de preços que havia muito forte no setor segurador na época, 2004, 2005, e que acabou por levar algumas companhias quase a desaparecer do mercado. E nós decidimos não alimentar essa guerra de preços e deixar de competir. Uma decisão muito arriscada, muito ponderada, porque por isto é que as perdas eram certas e imediatas e os benefícios eram incertos e a longo prazo. Tudo podia correr muito mal ou podia correr relativamente bem. Felizmente correu bem. Mas, para dar-me ideia, na altura nós passamos de uma cota de mercado de 31% para 20%. Perdemos 10 pontos de cota de mercado, intencionalmente, enquanto vimos os nossos competidores a crescer. E tínhamos um mantra, tínhamos uma ideia que era: nós não estamos a perder cota de mercado, estamos a emprestar. Um dia vai-nos ser devolvida. Vamos melhorar os nossos serviços, vamos ser imbatíveis nos sinistros automóveis, primeiro, e depois vamos, quando os outros já não aguentarem, nós cá estaremos. Vamos robustecer. Lembro-me que as pessoas olhavam até com certo, o regulador, inclusive, da época, com certo, não digo desdém, mas um bocadinho, o que é que estes senhores estão a fazer, quer dizer, o que é que se está aqui a passar? E levámos uns anos naquilo, mas felizmente correu bem. Foi uma decisão de risco que tomámos
e que a cota foi-nos toda devolvida, até eu costumo dizer com juros, Gosto e com dessa juros, expressão, devolvida com juros. com juros, e portanto foi uma aposta ganha, mas uma aposta de risco. Outra que eu acho que foi fundamental, já tem a ver com fusões, tem a ver já com a segunda parte. É uma história que pouca gente até conhece, mas foi talvez a decisão mais importante nesta última fase, imediatamente antes da privatização. Foi termos optado por uma marca única. Isso acontece num contexto, a marca Fidelidade. Nós tínhamos, na altura, duas marcas, Fidelidade Mundial e Império Bonança, e decidimos, no final de 2013, avançar para uma marca única. O nosso acionista da época ficou na dúvida. Havia um processo de privatização... Que era a Caixa de Depósitos. Caixa de Depósitos. Havia um processo de privatização, não foi propriamente a Caixa. O governo, na altura, essa componente era liderada pelo professor António Borges, alimentava a ideia de que criar mais competitividade no processo, ter mais marcas, permitia vender as coisas separadamente. Nós sabíamos que não era assim porque estava tudo fundido, a operativa estava fundida, só tínhamos duas marcas por uma questão de equilíbrio das redes de distribuição. Mas na realidade a empresa era só uma. Então decidimos avançar, não fizemos muitas perguntas. Lançámos uma campanha e lançámos a marca única. Houve umas pessoas que ficaram um pouco aborrecidas connosco, mas já era tarde. Foi uma decisão fantástica para nós, foi uma decisão muito, muito importante, porque quando tu tens várias marcas, tu não consegues depois... é como ter gêmeos, tens que alimentar gêmeos. Não consegues, tens que fazer a tua comunicação na base do produto e não na base da tua marca, porque são duas. Não podes dizer que uma é melhor que a outra. E, portanto, quando conseguimos unificar, conseguimos ter a marca, conseguimos atingir estratos da população que até aí não conseguíamos, e conseguimos ter outro tipo de comunicação e de afirmação que não tínhamos tido até aí. Foi uma decisão muito importante. Eu costumo dar um exemplo, ainda há pouco tempo falei nisso outra vez, quando é que eu percebi que a aposta estava ganha. Eu vinha com o José Quintero de Londres e vínhamos de avião a aterrar em Lisboa e a passar na Alexandre Herculano, e à nossa frente uma senhora com uma criança que olhou e viu o nosso prédio que diz Fidelidade e disse à mãe: "Olha, Fidelidade, estamos em casa." E quando uma criança acha que identifica Fidelidade com a sua casa e com Portugal, eu disse: "Zé, esta está ganha." E essa foi, de facto, uma decisão crítica para nós, que nos permitiu outro balanço, e que o balanço que temos hoje vem dessa decisão original. Não é? Portanto, eu diria que, enfim, e chega, não é? de boas notícias. Que mensagem é que tu... Eu fui regente de fusões e aquisições na Faculdade de Economia da Universidade Nova, mas o que é que... E portanto, procurava também passar a minha experiência nisso, mas diz-nos, Jorge, o que é que as pessoas, quando tu fazias... Sim. Quando fazias aquisições, o que é que foco é que tu punhas e o que é que te preocupava mais, que as pessoas só descobrem no Mais minuto tarde. em que aterram cá dentro? Essa também é uma questão muito curiosa, porque há sempre... Eu aqui tenho que ser um bocadinho direto, talvez um bocadinho rude na resposta, mas normalmente as pessoas não percebem que no fim alguém tem que perder. Não percebem que no fim alguém tem que perder, porque mesmo numa fusão entre iguais, eu fiz fusões entre iguais, há sempre, é inevitável, e tem que haver uma cultura que domina, uma operativa que prevalece, uma liderança que vai emergir, e se esta realidade não for bem clara, isso vai dificultar, prolongar a incerteza, etc. Portanto, é muito importante que nós sabemos quem manda e no que é que manda. Porque se esta resposta não for clara, isto causa muito ruído, causa cultura de corredor, causa tudo aquilo que é mais negativo e que perturba a dinâmica das fusões, porque a dinâmica das fusões tem muito a ver com a velocidade de decisão, com o ritmo de decisão. E estas coisas perturbam imenso. E respondendo à tua questão, eu acho que isso... mas, como já disse há pouco, eu acho que a cultura é o principal.
parece uma frase feita. Eu penso que foi um autor que eu penso que é atribuído ao Drucker a ideia, a frase de que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Há uma frase assim parecida. Sim. E é um pouco isto, quer dizer, a integração das pessoas é sempre muito mais difícil do que a integração dos sistemas, porque o nós e o eles é uma coisa que perdura muitos anos dentro das organizações e este é o verdadeiro campo de batalha. Depois há outras coisas também muito importantes, que aprendemos todos por nós próprios, há um grande risco de perda de foco no negócio, nas fusões, porque as equipas estão ocupadas com temas operacionais e é normalmente quando a concorrência está mais dispersa para estes momentos. Portanto, não isolar as equipas operacionais da fusão das equipas de negócio e manter o negócio focado é verdadeiramente essencial e é a chave de sucesso de muitas fusões. Porque senão andamos todos a tratar do mesmo e envolvidos com problemas de fusões. E um terceiro ponto que eu acho é dos livros. A comunicação nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Por muito esforço, por muito intensa que seja a comunicação, por boa qualidade e frequência que tenha, apesar disso, há sempre um grande nível de ansiedade nas fusões, um grande nível de incerteza, às vezes de nervosismo, e é preciso ter uma atenção muito diária a esse tema, porque isso é muito... porque quando isso acontece, o que é que vai acontecer? Perdemos as pessoas críticas, as pessoas que têm mercado e o talento principal não aguentam a incerteza, é o que sai, ficam as pessoas que não, os recursos que não nos interessam tanto, e portanto isto foi o que eu aprendi. Hoje felizmente já não tenho que fazer esse trabalho, mas foi um trabalho que correu bem, as equipas reagiram sempre muito bem, mas houve sempre esse cuidado de olhar, fazer a fusão operacional, deixar clientes e marca, não chegar a instabilidade aos clientes nem à relação comercial. Isso é a última parte. Por isso é que a marca foi o último dos passos que demos para consolidar, já estava tudo tratado. Esta não sabes, eu nunca te contei, mas houve uma vez um diretor de topo da tua organização, que hoje já não trabalha na Fidelidade, que me disse: o Dr. Jorge Magalhães Correia é uma pessoa que se preocupa genuinamente com o talento. E provavelmente isso ajudou-te a alisar esses caminhos. Eu tento perceber um pouco a vida das pessoas. Eu achei muito interessante ele dizer isto. Porque é uma frase feita, mas são as pessoas... Numa empresa de serviços, quer dizer, quando nós bebemos uma Coca-Cola, tanto faz que a pessoa que a fez esteja mal disposta, bem disposta. Mas nós somos uma empresa de serviços, se estamos mal dispostos, vamos estar mal dispostos com os clientes, quer dizer, a nossa marca são as pessoas e, portanto, não podemos ter hesitação e, infelizmente, numa empresa desta dimensão e com esta, não é possível standardizar tudo ao nível que nós desejamos, mas estamos contentes com os resultados ao nível da satisfação. Ainda agora tivemos um belíssimo resultado no Great Place to Work, no ranking do Great Place to Work. Portanto, é um aspecto que olhamos e tentamos sempre melhorar, sendo que há sempre trabalho a fazer nesse aspecto. Não é? Muito bem. Jorge, vamos agora um pouco à Fossum, à cultura, aos centros de poder. E a minha questão é, ainda tem uma perna ou um pé nas fusões, mas quando a Fossum entra e adquire enfim, torna-se um acionista maioritário relevante na Fidelidade, e naturalmente que isso passa para o Hospital para a Luz Saúde e há algo, enfim, que na altura foi considerado, e nós falámos sobre isso quando almoçámos, que foi de algum risco, que foi a entrada no BCP, numa altura em que o BCP tinha particulares desafios em termos da sua estrutura de capital. E algo muito mal podia acontecer dentro de poucos meses se essa operação com a Fossum não tivesse sido feita. Diz-me, quando mudou o teu acionista principal, digamos que do Estado, ou de uma empresa do setor empresarial do Estado, para a Fossum, uma empresa privada, baseada em Xangai,
como é que foi a mudança do centro de gravidade do poder? E a segunda questão, e tu falavas sobre cultura agora mesmo, em termos da cultura, como é que tu conseguiste alinhar Certo. ou alisar É importante essa os questão. pontos culturais que não eram Diferentes. coincidentes ou que eram diferentes? Bem, são duas perguntas. Duas questões, sim. Duas perguntas que nos podiam levar a Sim. uma boa tarde de Sim. conversa. Sobre a identidade portuguesa de uma empresa que é detida por uma empresa chinesa, é uma boa questão. Eu devo dizer que a Fidelidade tem 200 e tal anos de história e reúne várias empresas. Resultou da fusão de várias empresas. Nós há tempos estivemos a fazer as contas e as nossas empresas foram privadas mais de 500 anos. Cada uma delas por si. Portanto, o período em que não fomos privados foi um período relativamente curto na história e, portanto, pela natureza do nosso próprio negócio, nós não sentimos, e também com o acionista Caixa Geral de Depósitos, como digo, foi um acionista fantástico que nos apoiou, continua a apoiar, porque ainda é acionista na área da distribuição e que percebe a individualidade e especificidade deste negócio, que não é sempre fácil, como sabes, para a tua própria experiência bancária e seguradora, num grupo bancário e segurador, nem sempre é fácil perceber estas diferenças de trabalhar com uma rede própria ou com uma rede externa e a Caixa sempre nos apoia nisso, mas nós não sentimos diferença entre público e privado, nós sempre tivemos um mindset privado, as nossas pessoas sempre foram remuneradas e incentivadas ao nível do setor privado, mesmo quando estávamos no Estado, sempre tivemos capacidade de atração de talento, portanto não sentimos essa diferença. Em termos do centro de poder, essa questão eu vou, de certa maneira, responder como o CEO da Volvo. Há uns anos fizeram-lhe essa pergunta, porque a Volvo, desde 2010, é detida por uma empresa chinesa. E perguntaram-lhe se a empresa ainda era sueca. E ele disse que a Volvo é uma empresa global, que aposta muito na segurança, e é aí, nesse momento, que se identifica a identidade sueca da marca. Eu acho que podia adaptar um bocadinho esta resposta ao caso da fidelidade. A nossa Portugalidade advém da maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os nossos parceiros de negócio, os compromissos que temos com a distribuição, os compromissos que temos com a comunidade e o envolvimento que temos com a comunidade. E há até indicadores nossos internos, há uma evidência fáctica, medida, de que há uma percepção de que estamos hoje mais enraizados na comunidade, sendo uma empresa detida por capital estrangeiro, do que estávamos há 12 anos atrás. Hoje somos uma empresa com mais envolvimento em Portugal, temos mais portugueses na sociedade, de certa maneira, mais enraizados nas questões de cidadania, nomeadamente, e culturais, etc., do que éramos no passado. E, portanto, o centro de decisão é português, os nossos clientes, eu costumava dizer que 90% dos nossos clientes estão em Portugal, mas infelizmente hoje já não é assim. Felizmente hoje já não é assim. Nós temos mais clientes a falar espanhol do que português. Nós temos cerca de, sem a Luz de Saúde, 8 milhões de clientes, dos quais 2 em Portugal, por causa do peso da América Latina. Mas, portanto, nesse aspecto, o centro de decisão é cá, os nossos acionistas percebem que no mundo dos seguros, e em geral noutras empresas, a relação local é fundamental para o desenvolvimento do negócio. Portanto, aí diria que a Fidelidade é uma empresa portuguesa, no verdadeiro sentido. Desculpa interromper-te, eu tenho a percepção, que eu não sei se é correta porque é uma mera percepção, de que não há uma imagem, não passa para o mercado, e eu não sei se tu tens estudos que mostrem isso, que o capital, a maioria do capital do grupo é detida pela Fossum. Pois, se passasse não era mau, cuidado, mas, a Fossum tem sido um excelente acionista para a fidelidade, porque percebeu o valor do longo prazo. Nós, em um parênteses, tivemos 8 anos sem distribuir dividendos, com bons resultados, para capitalizarmos, para podermos investir no exterior e para podermos ter
o rating que temos hoje da Standard & Poor's e da Fitch, que somos a empresa com o melhor rating em Portugal. Isso foi porque o acionista nos permitiu. Nós somos aquilo que os nossos acionistas que permitem que nós sejamos. E, portanto, não há intenção e são acionistas envolvidos no nosso negócio, com muito reporte e muita... mas, de facto, os nossos centros de decisão, de um ponto de vista de negócio, estão aqui situados e essa é também a vontade dos acionistas e a empresa é, nesse sentido, portuguesa. A tua questão sobre a diversidade cultural é também uma boa questão. E eu acho, sinceramente, que os portugueses aí têm um ponto muito forte. Não nós apenas, não é? Tem um ponto verdadeiramente diferenciador. Porque o que é que eu acho que... Se eu quisesse resumir a relação que nós temos com os nossos acionistas, e em particular que a Fossum, que é um acionista estranho ao mercado local, eu diria que a palavra forte, a palavra certa é confiança. Confiança não no sentido formal, porque os acionistas têm que ter sempre confiança nos boards, faz parte, não é? Mas confiança no sentido prático, no sentido de garantir a autonomia local com suporte central, no sentido de que as diferenças culturais são compreendidas e não são exacerbadas, no sentido em que estamos cá para os ciclos bons e maus. Quer dizer, esse tipo de relação existe e desde muito cedo, aliás, foi muito... A confiança é, digamos, o cimento que cola, que permite ganhar escala. E estava-te a dizer que os portugueses têm uma vantagem competitiva que eu acredito nisto, porque já vi em muitos casos, já vi isto a funcionar em muitos casos. Quando nós nos relacionamos com outra cultura, nós podemos ter uma de três atitudes. Uma atitude de confrontação, uma atitude de lamentação ou uma atitude de adaptação. Quando nós confrontamos, achamos que temos sempre razão e os outros não têm. Nós é que conhecemos o mercado e criamos barreiras. Quando a confrontação permanente cria barreiras que impedem um trabalho produtivo. Quando passamos a vida a nos lamentar e nos lamentamos, nós, no fundo, criamos bolhas de isolamento, porque estamos sempre dentro daquela bolha. Portanto, a adaptação é realmente a atitude que permite uma diversidade, enriquecer com uma diversidade de perspectivas, compreender, ouvir, aceitar, e isso foi o que nós fizemos, procuramos fazer, e eu acho que é uma característica dos nossos gestores. Eu tenho visto isto noutros casos, essa capacidade de aprendermos com a diversidade e de trabalharmos em ambientes com acionistas muito diferentes e de origens diferentes, é uma característica nossa. Nós não confrontamos, não estamos a confrontar os acionistas, não estamos permanentemente a chorar porque não percebem nada disto ou percebem muito daquilo. Então, nós tentamos criar uma realidade nova, uma realidade construtiva, construir na base da diversidade. Jorge, agora pondo isto ao contrário, as operações que tu adquiriste fora de Portugal, nomeadamente na América do Sul, fazes o mesmo jogo que a Fossum faz contigo? Exatamente o mesmo. Equipas locais, CEO, todos os CEOs são locais, fortes, boas, temos lá pessoas, normalmente acompanhamos. Eu, Duarte, venho de uma cultura, talvez isto hoje esteja um pouco ultrapassado, mas é a minha história pessoal. Eu venho de uma cultura onde o eixo de decisão nas empresas jogava-se diretamente entre acionistas e gestão executiva, onde os boards eram o reflexo dos acionistas e as coisas e havia uma grande delegação, uma grande confiança. Esse é o meu mundo, é o mundo onde eu trabalhei, porque trabalhei sempre com acionistas fortes, com grandes posições e sempre em posições executivas e, portanto, o board para mim era ali quase uma formalidade, a dada altura uma formalidade, porque a relação era sempre direta acionista. E, portanto, a adaptação a um mundo onde a regulação e bem exige que haja outras visões. E quando pensamos em estar cotados, como no caso da BCP, que é uma empresa cotada, e um banco, e no caso da REN, a mesma coisa. E nós próprios estamos a pensar
lançar-nos no IPO, nós temos que ter, digamos, uma cultura, uma visão diferente do que é o funcionamento das instituições e onde é que terminam os acionistas e onde é que começa a função executiva e o que é a supervisão e o que é o apoio e o que é o challenge e o desafio. Mas, portanto, nós na América Latina procuramos integrar estas visões mais modernas da gestão e da governação, que são mais enriquecedoras, mas também não a levamos demasiado longe, porque sendo nós detentores de 100% de capital, nós enriquecemos com investidores independentes e temos belíssimos no Peru, nomeadamente, mas quer dizer, mas a nossa relação principal é diretamente com a gestão executiva. Mas sempre dentro do princípio de grande confiança na gestão executiva. De grande confiança, confiança, como eu disse, e autonomia é um valor que nós achamos, eles é que sabem daquele negócio e nós apenas podemos ajudar. Podemos discutir mais umas coisas, aportar com mais umas ideias, mas o essencial está naquela equipa. Aquelas equipas têm que ser de alta performance, equipas topo, muito boas, e é neles que nós temos confiança, neles que levam o negócio. Muito bem. Jorge, no investimento do BCP, que se tem revelado Ótimo. uma visão inacreditável, nem vale a pena fazer as contas entre o momento em que foi decidido entrar, que não deve ter sido fácil. Não, pois não. Em que foi decidido entrar e o momento de hoje, enfim, e ainda me lembro um dia almoçarmos as tuas questões relativamente a aceitares um lugar no board do BCP, de que hoje és primeira vice-presidenta. Como é que o acionista encarou entrar num banco? E como é que na altura, que desafio grande é que tu viste naquela altura? Porque o BCP estava num estado de grande fragilidade, nomeadamente em termos de capital. Enfim, o corte year one do BCP era uma coisa que estava nos limites quase mínimos. Como é que foi essa história? Vamos lá ver, é uma história longa, Mas, encurta o que podes. Eu vou tentar encurtá-la. Nós estávamos nessa altura envolvidos ou interessados, ou quer dizer, envolvidos na questão do novo banco. O primeiro concurso para o novo banco. Mas a da altura nós percebemos, não foi a Fidelidade que esteve envolvida nisso, fui eu. O BCP não tem nada a ver com a Fidelidade, a nossa relação é com a Caixa. Percebemos que o novo banco provavelmente era interessante nós continuarmos envolvidos naquilo como operação de diversão, para as pessoas pensarem, mas que realmente o que nos podia interessar era o BCP, dada a posição que tinha. É evidente que o BCP, eu conhecia bem as equipas do BCP e as pessoas, nós sabíamos que nós não tínhamos nenhuma dúvida acerca da qualidade das equipas, da qualidade do banco, da qualidade do negócio e da solidez daquela organização, da qualidade intrínseca daquela organização. O BCP é uma organização com uma qualidade intrínseca. As coisas são sempre muito bem feitas. Sabíamos disso. Agora, tínhamos dúvidas fundamentais. Tentámos ultrapassar. E eu diria que 3 dúvidas. Uma, que é, quer dizer, isto é, estaremos nós a subestimar o contexto, que é negativo, e a sobreestimar a nossa capacidade depois de agir sobre este contexto? Desdobrando isto, teremos mais dúvidas que nós tínhamos, teremos nós, como é que eu ia usar a expressão? Haverá uma sensibilidade especial ao tipo de investimento estrangeiro que nós representamos, sendo investimento chinês, ou seja, vamos ser vistos como uma parte da solução ou como uma parte do problema? Era a nossa dúvida. Dado o nível de desconhecimento, de preconceito, tudo isto que como é que vamos ser vistos? Segundo, essa era a minha pessoal dúvida principal, como é que vamos, à dúvida, gerir as expectativas quanto ao tempo? As transformações no BCP ficou muito claro que demorariam algum tempo. Dependendo de contextos externos também complexos, não é?
E a questão é, teremos nós paciência, teremos nós capacidade, com que tipo de acionista e de expectativas que temos, capacidade para deixar que o processo vá maturar e para deixar que o processo, que o plano se desenvolva até ao ponto em que está. Nomeadamente não receber dividendos durante muitos anos. Normalmente. E depois aquela dúvida de sempre, quer dizer, num banco onde temos apenas primeiro 30, agora 20, e os bancos realmente, os acionistas, mesmo que tenham o controle, têm um controle mais difuso que noutra empresa normal, face às normas de regulação que existem e o contexto regulatório que existe, é sempre um controle mitigado, digamos assim. Quer dizer, a dúvida era, seremos nós, agora é metáfora futebolística, porque estamos a falar do Wolverhampton, seremos que nós vamos estar no terreno a jogar, vamos estar no banco, temos capacidade de ir ao balneário ou vamos estar na bancada só a assistir? E portanto, estas dúvidas, eram dúvidas justificadas e as dúvidas... E eu acho que a resposta foi positiva a todas estas dúvidas. Tivemos paciência até agora, quer dizer, foi possível e o banco fez um trabalho fantástico de transformação e de persistência. A palavra que eu mais utilizo para qualificar o desempenho do BCP é consistência. As políticas têm sido aplicadas com enorme consistência e tudo aquilo que tem sido prometido, entre aspas, tudo aquilo que tem sido planeado tem sido cumprido. O que é que tu tens aprendido? Porque tu apesar de estar sempre, toda a tua carreira foi sempre muito perto, foi dentro do sistema financeiro, muito perto do banco, mas o que é que te impactou positivamente naquilo que é o teu core business do dia a dia, a tua experiência de seres primeiro vice-presidente do BCP? Vamos lá ver, eu estou no BCP, mas não sou um administrador independente, sou um administrador que representa um acionista. A dinâmica, o peso regulatório é mais intenso na banca. Por razões históricas, os bancos praticamente, a maior parte deles tiveram problemas e isso obrigou a que os mecanismos de regulação fossem muito mais intensos hoje do que eram no passado. Nos seguros nós nunca tivemos, tirando um problema da AIG nos Estados Unidos, não houve problema. A estrutura de balanço e do negócio é diferente. Quer dizer, o casamento... Nos seguros há um casamento natural entre ativos e responsabilidades, quer dizer, e na banca não há um desalinhamento nessa equação. E, portanto, o peso da regulação obriga a que os conselhos sejam bastante mais complexos de um ponto de vista de informação e de um ponto de vista de coisas a decidir e de reportings e, portanto, eu aprendi com o chairman do BCP, que é realmente um exemplo para mim. Eu não me considero um chairman exemplar e digo isto com toda a sinceridade. Eu venho de uma cultura de executivo, de uma cultura de relação entre acionista e isso. Tenho aprendido muito com o Nuno Amado, porque de facto a complementaridade e que ele aporta é muito importante e a maneira como eleva, que eu acho que é o papel do chairman, elevar a qualidade da decisão, elevar a qualidade das discussões e evitar que nos refugiemos apenas em supervisão e em detalhe e nos concentremos em questões fundamentais para a criação de valor. Este é o papel que eu vejo num board e hoje reconheço a importância que um board tem e sobretudo os independentes para a criação de valor. Muito bem. Nos seguros, a criação de valor, todas as empresas, qualquer empresa, o papel do board é criar valor. Aqui nos seguros, a dificuldade é onde é que vamos pôr o acento tónico. Porque é um negócio compósito, tem várias dinâmicas, nós não vendemos só um produto, vendemos produtos com tipologias muito diferentes, de setores muito diferentes. E de longo prazo, e portanto, onde colocar a tónica em cada momento e em que área e em que tipo de solução é realmente o nosso desafio. É o desafio dos boards nas companhias de seguro, hoje em dia. Portanto, eu tenho aprendido a minha passagem para o BCP, que
enfim, não apoio, o meu papel principal é apoiar e tentar compreender, mas tenho aprendido muito sobre a dinâmica de boards que é imposta pelas circunstâncias numa organização daquela natureza. E das exigências da supervisão, Dizem sobre, são muitas. que um dia há de chegar aos seguros. Já chegou, mas mas que ainda há de ser mais sempre, forte. embora haja sempre aqui que estabelecer um equilíbrio, supervisão exagerada às vezes, quer dizer, não é proporcional não é proporcional à criação de valor, quer dizer, não, em alguns casos até é limitativo, mas isso leva-nos para conversas mais... Ok, sim. Eu ia te perguntar sobre o business model dos seguros e como é que tu vês os seguros na próxima década, mas sim, não sei se vais ter que dizer alguma coisa que não devas para os teus concorrentes. Não, vamos lá ver. É o business model dos seguros. Enfim, Eu acho que vejo um grande progresso na digitalização. Sim, a próxima década, desses, eu vou dizer, a próxima década, ninguém sabe, ninguém tem uma bola de cristal. Sim, claro. Mas seguramente não vai ser linear. Nós temos três fatores impactantes, três dimensões impactantes. Uma é das alterações climáticas, que alteram todo o panorama de riscos pessoais e não só. Depois temos a questão da tecnologia, da evolução da tecnologia que impacta nos modelos atuariais, nos modelos de pricing, nos modelos de distribuição, em tudo. São as questões essenciais. E depois temos a dimensão cliente, expectativas dos clientes com os quais nós temos que lidar com realidades diferentes. Em Portugal temos a idade média da população com 47 anos, mas em Angola são só 18. Portanto, aqui há um problema de aging e de envelhecimento, noutras geografias no Peru não há. Quer dizer, lidar com esse novo cliente é o grande desafio da próxima década. Agora, dito isto, quem é que vai sobreviver melhor? Bem, nós não sabemos, mas eu diria que não são apenas os mais eficientes. A eficiência é uma palavra, é um mito que se criou acerca do futuro, porque quem vai sobreviver são os adaptáveis, e dentre estes os mais eficientes, porque a eficiência eu considero a eficiência um fator higiênico. É assim como dizer, um avião tem que voar. O pressuposto, se não voar não é um avião. E uma empresa, se não for eficiente, se não otimizar tudo aquilo que tem, também não consegue sobreviver, não consegue competir. Portanto, a eficiência é um pressuposto para estar na atividade. Agora, uma coisa é otimizar o que existe e sermos outra coisa é percebermos qual é o jogo que vamos jogar e como é que as coisas vão mudar e qual é o grau de adaptação que temos que... E desse ponto de vista eu diria que há alterações. Um deles é a tecnologia, como já falaste. Outro, onde tu estás a incluir a inteligência artificial? Tudo isso. Por exemplo, nós utilizamos aqui, aplicamos modelos de inteligência artificial desde 2015, quando ninguém falava disso. Nem se utilizava a palavra ainda, neste contexto, mas já tínhamos algoritmos de self-learning nessa altura. Mas eu diria que quem vai ter mais dificuldade são os modelos de distribuição mais tradicionais, no sentido em que não falo da mediação, porque a mediação já há 20 anos dizia que estava em crise e hoje continua bem. Falo mais nas redes físicas muito pesadas, da falta de integração digital. Esses são os competidores. E depois, eu acho também, hoje toda a gente já está alinhada com isto, mas uma coisa que nós já vemos a dizer há anos, não faz sentido. Eu não vejo a fidelidade daqui a 5 anos como uma empresa de seguros, de vendedora de apólices. Eu vejo uma empresa como provedora de soluções de conveniência para os clientes. Ou seja, eu não quero vender produtos, eu quero trabalhar em ecossistemas, em complementaridades. Por isso que nós temos hospitais, temos telemedicina, temos acidentes de trabalho, temos vários ingredientes. Seguros de saúde, principal. Portanto, eu não quero ter uma apólice de acidentes de trabalho de uma empresa, eu quero gerir a força de trabalho da empresa do ponto de vista do bem-estar e da saúde. Quero ser o parceiro da empresa nisso. Isso obriga-nos a ter uma visão completamente diferente do negócio e fugir de vendedores de apólices, vendedores de seguros,
e de pagadores de indemnizações. E eu penso que quem continuar centrado nesse modelo não vai sobreviver, vai ter mais dificuldades em competir no futuro. Basicamente é a minha leitura. Jorge, agora para terminarmos, tu foste CEO, foste executivo anos a fio Foi. passaste a chairman e a questão que eu tinha era quais foram as principais dificuldades para fazeres a transição de CEO para chair, de presidente executivo para presidente do Conselho de Administração, o que é que tu fazes para te tornares eficaz? Ou para tornares o board eficaz? Desculpa. O que é que eu faço para tornar eficaz? Vamos lá ver. Primeiro vai a dificuldade da passagem de CEO para Sim, chair. vamos lá ver. Eu já te disse que, sim, houve alguma dificuldade, até porque por uma razão aqui específica eu ainda fiquei, a mexer-me ainda com alguns pelouros especiais, fiquei ligado a algumas áreas executivas durante algum tempo. Só para clarificar, porque tu eras PCA e PCE, portanto Certo, tu tinhas as duas funções, depois, quando passámos e depois largaste a função de PCE. Mas adotámos aqui um modelo especial que era com chairman com algum mandato especial. Eu tinha aqui 2 ou 3 áreas, tinha e tenho ainda na organização, áreas mais típicas de reporte, de legal, compliance, audit, que estão diretamente comigo. E, portanto, eu acho funções de controle. Funções de controle. Eu acho que a dificuldade que eu tive e tenho ainda, eu vejo-me como mais um elemento que ajuda a equipe executiva e mais um elemento que procura soluções do que propriamente um challenger no sentido do distanciamento necessário que é preciso para fazer essa função. E é por isso que eu digo que não me considero um chairman perfeito, longe disso, porque continuo a achar que, na minha cabeça, que as decisões são de uma equipe executiva da qual eu mentalmente faço parte. Okay. Mentalmente faço parte. E esse desligar não é fácil, quer dizer, é preciso um esforço para que isso aconteça. Porque tu és um chairman full-time, tu estás todos os dias na companhia. Full-time, sim, sou um chairman full-time. Completamente full-time. Sou um chairman full-time. Portanto, eu acho que a função do chairman, já te disse, é puxar, é evitar que, e esse é um defeito uma coisa que eu vejo em alguns boards que participo, a tendência para os boards se imiscuírem em questões de detalhe, em questões que são tipicamente executivas. E aí nós temos que acreditar que as pessoas que estão nas comissões executivas sabem mais daquilo do que nós. E, portanto, é o dia-a-dia deles, é o esforço deles. E, portanto, a nossa missão não é questionar o detalhe, a não ser que questões específicas que suscitem alguma dúvida particular. Mas, por sistema, não é essa a nossa missão. A nossa missão é elevar a discussão para a criação de valor estratégico e pensar no futuro da companhia. E esse é o desafio que eu tenho. É claro que não se nasce chairman, quer dizer, e a primeira coisa que é importante para ser chairman é ter sorte na vida, como em qualquer coisa. A vida traz-nos um conjunto de aleatoriedades onde o fator sorte, o fator de estarmos na estação na hora que o comboio passa, na hora certa, quando se nos atrasássemos 1 minuto perdíamos o comboio, joga um papel fundamental na nossa vida, é assim. E, portanto, eu relativizo muito a questão de não consigo encontrar um leque de qualidades que um chairman deve ter, essencialmente, porque eu relativizei muito isso, que a gente aprende nos livros de gestão, a gente depois olha para a realidade e vê que há pessoas que têm, e até CEOs, todas aquelas qualidades típicas e que não são bem-sucedidos, e há pessoas que, inesperadamente, que não têm nenhuma dessas qualidades, são excelentes gestores. Portanto, não há um manual, digamos assim, há coisas que facilitam esse percurso. E uma delas, de qual eu senti falta, e sinto hoje falta, eu sempre fiz a minha carreira em Portugal. Acharia que teria tido
outra capacidade se tivesse sido exposto a outras geografias, a outras culturas mais cedo. Não aconteceu. Não aconteceu, mas acho que é um fator a ter em conta no desenvolvimento de uma carreira de um Sherman ou dos executivos, é expô-los a contextos diferentes, e nomeadamente a geografias e culturas diferentes. Isso eu noto que... A segunda coisa, o que é muito importante para mim, é institucionalizar o contraditório. Quer dizer, eu não gosto que as pessoas concordem por concordarem, por diferenças. Eu gosto de ouvir outras opiniões, porque há muitas matérias que eu não tenho uma opinião forte ou definitiva e, portanto, enriqueço sempre de ouvir os outros. E, portanto, isso acho fundamental que seja desenvolvida, essa qualidade, digamos assim. Okay. E tu que és professor disto, quer dizer, as pessoas... a arrogância não é um problema do poder. Há pessoas que... Isso é uma manifestação muito básica do poder. Pessoas que se tornam arrogantes, mas isso... O principal problema do poder é o afastamento da realidade. É o poder estar-nos afastado da realidade. E isso combate-se com os pés no terreno, indo às equipas, visitando clientes, estando muito próximo do negócio. Eu acho fundamental em qualquer extrato da empresa que haja esse contacto muito próximo das lideranças com a realidade, porque o poder cria camadas e é preciso furar essas camadas, senão nós vivemos numa bolha de informação que pode não ser real, não é? Portanto, eu valorizo que nestas funções, como em funções executivas, nós temos que ter uma visão, conhecer outras realidades, ter mais formação, devemos ter um grande contacto com a realidade do negócio, não apenas sermos uns teóricos do negócio, embora todos tenham o seu papel num board, e a questão enfim, já agora, ter um bocadinho de sentido de humor. Sentido de humor faz falta porque ajuda a relativizar, ajuda a nós rirmos de nós próprios e a relativizar a nossa importância. Quando nós achamos quando nós nos levamos muito a sério, é mau sinal. Muito bem. Jorge, eu só uma última questão. Quando tinhas 35 anos, ainda te lembras quando foi ou não? Não, pá, não te lembras? Há muitos anos. Tenho 68. Pronto, estarias a entrar no mundo dos seguros. A pergunta que eu tinha era, tu passou-te na mente que um dia ias chegar a presidente do Conselho de Administração, e houve alguma coisa que tu fizesses no percurso tão errada que pudesse ter posto em causa, para além de estar na estação do comboio à hora certa, que é fundamental, não é? A chegada a esse posto? O que é que tu recomendarias? Enfim, tu já fizeste N recomendações ao longo desta conversa, muito interessantes. Uma delas, a honestidade. Tu falaste sobre a desonestidade intelectual, mas querias, na realidade, falar sobre a honestidade intelectual e o que é que essa característica joga nisto. Mas haverá alguma recomendação mais que tu possas dar aos nossos colegas mais novos? Há um grande esforço que eu faço, que é de transformar, de sintetizar, transformar complexidade em clareza, porque neste tipo de negócios a tendência para complexizar. São negócios muito técnicos e tem que haver um esforço de transformar coisas complexas em questões simples e claras, esse esforço. E depois, para toda a gente que está em posições, seja nas equipas mais baixas, mais altas, aprender a gerir o ego. Quer dizer, a criar uma reputação que não seja meramente com base na visibilidade, porque isso, fora de jornais e dos holofotes, demora tempo, mas é o fundamental, é criarmos credibilidade dentro da organização e entre os nossos pares, não é? E se conseguirmos isso, acho que o resto vem por acréscimo. Jorge, muito obrigado. Obrigado, Foi Duarte, extraordinariamente interessante a conversa. Eu também achei. E obrigado pela tua colaboração. As perguntas são muito difíceis. Mas são sim, que isto é piada. As perguntas são muito difíceis. Imagino que o Duarte, como administrador não executivo, esse é um problema.
Não, só faço como tu dizes. Fazendo perguntas e não meto no detalhe. Aliás, é curioso porque quando eu fui para o Banco Europeu de Investimento, logo nas primeiras reuniões, eu vinha de posições executivas. Nas primeiras reuniões, eu um dia dei comigo, literalmente, a dar indicações muito específicas ao diretor-geral da auditoria sobre o que é que ele tinha que fazer. Pois. E caí em mim, nesse momento, isso é um erro. caí em mim Só depois é que a gente e percebe. pensei para mim, espera aí, que não deve ser isto que tu és suposto fazer. E meti-me no avião e fui à Inglaterra fazer um curso de ser administrador não executivo. E isso foi muito interessante, porque para mim foi um momento muito marcante. Pois, Quando, o dia em que isso me aconteceu, que foi logo na primeira reunião do Conselho, e lembraste disso. e foi muito interessante. E, portanto, Olha, eu Eduardo, nesse obrigado. dia aprendi. Muito obrigado, Jorge. Obrigado também. E olha, muitas O Duarte felicidades. e a Ivy estamos muito agradecidos Não, é que pelo teu agradeço tempo. e também é sempre do apoio que nos tens dado aqui à fidelidade, aqui na mentorização dos nossos líderes e dos nossos diretores, que tem sido muito útil, que têm aprendido muito e que muito elogiam e muito elogiam a aprendizagem que têm feito e o valor, digamos assim, da formação que têm feito. Muito obrigado também. Obrigado, Jorge, Obrigado. pelas tuas palavras. Obrigado.